Fala galera, tudo bem? Estamos aqui a começar mais um Pode Calhar, diretamente dos estúdios da Casa do Som. Eu, Val Andrade, com meu amigo Curupira do Riso Largo, Rodrigo Almeida. Gente boa, gente amiga espalhada pelo mundo afora. Que prazer estar aqui contigo mais uma vez. Val Andrade. Você tem que falar do prazer que a gente está tendo, da figura que a gente vai receber hoje. Eu diria que é uma das figuras mais icônicas do futebol português dos últimos tempos e da mídia dos últimos tempos. E nos dá o prazer de estar conosco aqui. É uma honra, realmente. Já falamos isso em outros programas, que nós agradecemos muito que pessoas com esse quilate venham aqui. Daqui a pouquinho eu vou anunciar, porque antes disso eu tenho que falar sobre a Hope Digital, que é o nosso patrocinador de mídias digitais. Alguém aí estiver precisando de gestão digital, de tráfego pago e soluções de gestão de digital, fale com a Hope Digital, vai lá na nossa bio, clica, que vocês vão ter um atendimento 100%. E agora sim eu vou falar do nosso convidado. Não, mas antes que tu falou de Hope Digital, eu não tô usando nada digital, tô usando umas camisas. Quem quiser patrocinar o podcast, o Pode Calhar... Tu é pidão, hein? Porra, porque eu já não tenho roupa no meu armário, cara. Porra, eu já tô saindo na rua. Não é isso, eu tenho muita roupa. A gente já fez muito podcast, muitas gravações. E já não dá mais. Então, alô, marcas de Portugal, vamos mandar as camisas pra gente aqui que... Então foi você a apresentação do nosso convidado. Não vou fazer, não vou deixar com você, diretor. Comigo. Claro, porra. Tá pra com mim medo, é uma né? honra. Tá com medo, né? Pra mim é uma honra. Não tô com medo, não, mas é uma honra tê-lo aqui. Não, galera, é sério. Uma das pessoas mais icônicas do futebol dos últimos tempos. Um grande presidente. Controverso algumas vezes. Polêmico em muitas vezes. Verdadeiro muitas vezes. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o Bruno de Carvalho. Muito obrigado. Obrigado, eu. É um prazer. E saudações, Leonidas. hoje a Saudações, gente Leonidas. vai cobrir um pouco da vida do Bruno. Tem muita gente que não sabe de onde ele veio. Eu mesmo não sabia onde ele tinha nascido. Ele vai contar. E a gente vai, como sempre, desenrolar a história da vida dele, passando por toda a montanha-russa que acontece. Então é isso. Começando. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. E quem é o Bruno de Carvalho? Aonde nasceu? Aonde nasceu o amor pelo futebol, pelo esporte? E aí daí a gente vai desenrolando o novelo. A resenha. Eu nasci em Lourenço Marques, atual Maputo, em Moçambique. Vim muito novo. Já lá fui conhecer tudo, mas vim muito novo. Vim com 2 anos, quando se dá o 25 de Abril. Portanto, não deu propriamente para guardar grandes recordações. De onde veio o meu avô, o Eduardo Azevedo, o meu avô materno, escreveu a história e vida do Sporting. Ainda aos dias de hoje é a história mais completa, acabando nos anos 60, claro que foi quando ele escreveu, mas é a história mais completa do Sporting. E era uma das coisas que me fazia ter grandes conversas com o meu avô, era ele a ler-me a história e vida e nós falarmos sobre cada capítulo. E isso trouxe-me o bichinho grande do futebol, de todas as modalidades, porque ele também era uma pessoa a favor do ecletismo. Eu gosto de todas as modalidades, e o bichinho de querer um bocadinho mais no Sporting do que ser um mero adepto. E é engraçado porque eu nunca quis ser jogador de futebol, ao contrário da maior parte dos meus amigos, ou ser treinador de futebol, ao contrário de alguns amigos. Eu queria ser aquilo que ninguém queria ser, que era presidente, não é? Isso desde cedo já, né? Desde cedo. Eu disse ao meu pai, no primeiro jogo que nós fomos ver do Sporting, que ele me levou, e eu olho para toda a atmosfera e disse, eu vou ser presidente do Sporting. Isso com quantos anos? 6 anos. Nossa. E lembra o jogo que era? 6 anos. Era um jogo contra uma equipa polaca, se não me engano. Era um jogo com uma equipa polaca, não me lembro do nome. Mas é engraçado porque o meu pai ficou assim a olhar para mim, aquela coisa que nós pais fazemos, olhamos e pois, sim, claro, lógico. Claro. E depois tive o prazer dele estar comigo quando fui eleito, não é? Olha só que maravilha. Portanto, acabou por ser muito bom. Não foi no mesmo estádio, porque entretanto o Sporting mudou de estádio, mas ainda lembrámos essa conversa nessa noite, foi muito engraçado. E isso foi, então, quando chegou com quantos anos aqui? 2 anos. Cheguei com 2 2 Com anos. 2, ou seja, aos 6 já era presidente. Já Já tinha
já estava na cabeça de ser. Sim, Mas sim. pronto, fora isso, quarto totalmente modelado aos moldes de esporte, né? Tudo Sempre. verde. Nós morávamos no Bairro Azul, que era uma coisa que me custava bastante. Nós viemos para o Bairro Azul, que fica ali ao pé do Corte Inglês. E depois mudámos, quando eu tinha 18 anos, para o lado do estádio do Sporting. Claro que eu fui o primeiro a escolher o quarto, que era o que a janela dava para o estádio, para o antigo estádio. e tinha toda a parede decorada com recortes do Sporting. Quer dizer, eu para dormir, vocês têm que ter a noção que eu para dormir... as minhas irmãs e o meu irmão não contavam nem carneirinhos, nem me contavam histórias, pediam-me para eu dizer nomes de jogadores do Sporting, e eu adormecia assim, era a dizer nomes de Eu jogadores do entendo Sporting. isso perfeitamente. Mas aí você vai começar a falar do Vasco, né? Não vou falar do Vasco. Vamos voltar para o assunto. Já Não, falou um pode. bocadinho hoje, já É, falou um falou, bocadinho. Mas eu me identifico muito com o Bruno nesse aspecto, porque eu também desde pequeno eu tenho essa ainda não cheguei lá, mas vou chegar. Essa é a diferença que eu ia falar. Você não chegou A lá. vida não acabou ainda, vai, continua. Mas pronto, e aí tem uma passagem interessante, que eu não me lembro qual a idade ao certo, que você foi acampou na porta do estádio porque você queria uma homenagem ao seu avô. Ao meu avô que escreveu a vigília, história. né? Sim. Quantos anos isso? Quantos anos? 15. 15 anos. 15 anos. Não foi fácil, porque eu cheguei, foi na presidência do Sousa Sintra. Eu cheguei lá e a única pessoa que se lembrava da história e vida do Sporting, continuo a dizer, é a única história completa do Sporting, completa, até aos anos 60, que o Sporting tem, mas ninguém se lembrava, as pessoas não se lembravam, não percebiam muito bem o que é que eu estava lá a fazer, e eu coloquei-me à frente da porta 10, então cada dirigente que passava, eu fazia questão de dizer, eu sou o neto do escritor. Não foi fácil, só que viram-me lá tantos dias, eu não morava também, não morava muito longe, foi tantos dias que eles não tiveram hipótese nenhuma senão me receber, ouvirem, perceberem. Quem lhe recebeu na altura? Foi o próprio presidente. Foi o próprio presidente com vários vice-presidentes, porque não tiveram outro remédio e queriam perceber de uma vez por todas o que é que se passava, O que aquele miúdo fazia ali? o que é que se passava e que história era essa, e a história e a vida do Sporting, que depois vieram a ver, estava no Museu do Sporting, e fizeram essa homenagem, e eu consegui que o meu avô em vida fosse homenageado por mim, por uma das obras mais importantes que ele fez, como é lógico, enquanto Claro. sportinguista, sendo que ele fez dezenas de obras, mas por uma das obras mais importantes, que foi a história e a vida do Sporting Clube de Portugal. E o que foi que lhe motivou desde pequeno? Não sei se você vai lembrar exatamente dessa idade, mas logo ali pra frente, quero ser executivo de futebol. O porquê? Eu acho que foi por tudo aquilo que eu fui ouvindo na história e vida do Sporting, porque é uma história muito completa, muito rica. Eu aconselho todas as pessoas que puderem a ler, que sejam sportinguistas, claro, e falava de todos os feitos dos vários presidentes, os 5 violinos, tudo o que foi feito em cada década do Sporting, e aquilo deixou-me um bichinho de eu querer fazer realmente parte desse mundo, mas querer fazer parte desse mundo de uma forma muito concreta, a nível de gestão. E eu tenho a certeza absoluta que foi esse livro, foi as milhentas horas que nós passámos a conversar e a ouvir sobre o livro, que me fizeram criar esse bichinho. Mas Antes da presidência, foi também da vice-presidente de hóquei, né? Teve Sim, eu Juventude fiz um Leonina. percurso, atenção, porque eu não fui daquelas pessoas que apareceu de paraquedas. Eu trabalhei muito, sempre tive na Com minha que idade cabeça. exatamente começou assim realmente a trabalhar no esporte ou se envolver mais Não, eu profundamente acho que com... sempre, porque eu escolhi de facto um curso de gestão. Portanto, era algo que nós tínhamos que escolher quando estávamos no antigo 10º ano. Escolhi a área de gestão, depois tirei o curso de treinador, fui até ao nível 3. E da UEFA, inclusive, né? Também da tem. UEFA.
Depois envolvi-me, porque eu gosto muito das modalidades todas, com a Associação de Patinagem do Sporting Clube Portugal, onde fui patrocinador primeiro, depois vice-presidente, e foi um trabalho durante umas décadas valentes que eu fiz. Depois fiz o mestrado em gestão de organizações desportivas, portanto trabalhei bastante para poder chegar, porque eu sabia perfeitamente que estar à frente de um clube como o Sporting não pode ser apenas por gosto, tem que ser uma responsabilidade muito, muito grande. E chegar preparado ali, né? E chegar preparado. Não, e é isso que eu ia falar, porque se você, como falou, estudou gestão, passou teve até um bom período de paciência, né? Porque com 6 você já dizia que queria ser. Sim. Você conseguiu estudar, fazer gestão, fazer os cursos de treinadores, passou por torcidas, né? Por claques organizadas, né? Sim. Queria perceber, eu participei quer na Juventude Leonina, quer na Torcida Verde, porque eu queria perceber também como é que funcionava esse lado, queria perceber como é que era a cabeça das pessoas. Portanto, eu fiz parte como associado dos Leões de Portugal para perceber a parte de solidariedade do Sporting, fiz parte das claques para perceber como é que era feita a parte de apoio mais intensa aos clubes, ia sempre aos trompos assistir às suas organizações para perceber a cultura dos mais antigos do Sporting. Portanto, foi um trabalho, sim, de muita paciência. Eu só avancei para a presidência do Sporting quando me senti realmente preparado. Continuo a dizer, isto é muita responsabilidade para se ir apenas porque se gosta e se ama muito o clube, isso é muito bonito, mas isso há milhões de pessoas agora preparadas. Exatamente. Ainda por cima, no momento em que eu fui, temos que perceber que muito pouca gente iria, porque era um momento em que o Sporting não estava fácil. Estava praticamente falido, e esta é a palavra certa, estava praticamente falido, estava já em quase insolvência, portanto praticamente falido. O presidente na altura estava a negociar. Primeiro não foi o Godinho Lopes, primeiro era o Dias da Cunha. Estava a negociar nas primeiras eleições, que eu venci, mas depois subi um elevador durante 2 horas, que mandaram ali a brincar dentro de um elevador, eu ainda por cima até tenho claustrofobia, e quando após 2 horas de andarmos para cima e para baixo dentro do estádio do Sporting, que saímos, afinal não tinha ganho, tinha perdido. Mas aí o próprio presidente Dias da Cunha estava a negociar um PER. Portanto, o Sporting estava mesmo muito mal, para não falar desportivamente, que quando eu sou eleito nós estávamos em 12º ou 13º lugar. Foi preciso muita coragem e ainda bem que me preparei ao longo de décadas. Foi revolucionário, sem dúvida, a tua entrada para... Não, continuo a dizer, é muito fácil nós gerimos um clube que tem todas as suas fundações sólidas. É muito difícil quando nós entramos para gerir um clube que está com uma insolvência a bater-lhe à porta, com uma falência a bater-lhe à porta, a ter que fazer um despedimento coletivo de mais de 200 pessoas, com os bancos a pressionarem para acabarem as modalidades todas em termos de competição, só se manter as modalidades em termos de lazer. Muita pressão dos bancos para que isso acontecesse, com um sonho de fazer um pavilhão, coisa que o Sporting já não tinha há décadas, e sem dinheiro nenhum para o fazer. Por isso, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um momento que poucas pessoas tinham abraçado da forma como o fiz, porque consegui fazê-lo com o Sporting a ficar no 2º lugar e a ir à Liga dos Campeões, coisa que não ia há muitos anos. Logo na segunda época, a minha primeira, eu entro, a época já estava a decorrer. Logo na minha primeira época completa, o Sporting fica em 2º lugar. Claro que o segundo é o primeiro dos últimos. Foi aquele lance do Brian Ruiz, né? Aquele gol que ele perde? Não, isso foi com o Jorge Jesus. O 2º lugar foi com o Leonardo Jardim. Mas
que era impensável, porque nós não tínhamos dinheiro e de repente estávamos a bater de igual para igual contra todos os adversários. Isso foi muito bom. E qual foi o segredo para conseguir levantar essa estima? Eu acho que primeiro foi a preparação. Em segundo lugar, a compreensão do que era o que estava à volta do Sporting, portanto, dentro da tal preparação que eu tive, onde ia às Assembleias Gerais todas, onde lia todas as atas das Assembleias Gerais, onde estava muito por dentro dos assuntos financeiros do Sporting, eu também percebia o que era a cultura do Sporting, exatamente por ter estado muito perto com as claques, com os Leões de Portugal, com os Trompes, com a Associação de Patinagem do Sporting Clube Portugal, e portanto foi dar aso àquilo que eu tinha de melhor, que era o ser adepto do Sporting, que depois se tornou numa coisa muito má para a comunicação social. Nós vivemos, e eu não tenho medo de ser cancelado, portanto, não tem pelos na língua, né? direi aquilo que é a verdade. Nós aqui em Portugal temos uma comunicação social desportiva que é quase toda ela, quase toda, e isto fica sempre bem, que é para um ou dois pensarem que eu não os incluí, são os hipócritas, muitos deles a receber por fora, de clubes, de agentes, são os hipócritas, e começou todo o amor que eu punha dentro do Sporting, todo o conhecimento que eu punha dentro do Sporting, de repente tornei-me no presidente adepto, e isso era mau. Sendo que há uma regra para ser candidato à presidência, é ser sócio, há 20 anos. Ora, para ser sócio tem que ser um adepto, portanto o presidente adepto era algo que nem era preciso ser dito, quer dizer, o presidente adepto é completamente redundante, porque claro que é presidente adepto, porque senão não era adepto, não era sócio, não era sócio, não era presidente, muito simples, mas tornaram tudo muito negativo. Quiseram dizer que o presidente adepto era irrefletido, irracional, irresponsável, era essa a imagem que quiseram criar do totalmente presidente. Passional, né? A pessoa que só ia pelo... Era nisso que eles queriam dizer o presidente adepto. Acha que o fato de ser um rapaz jovem na altura, né? Que ele continua sendo jovem, mas sim, o mais sim. jovem ainda, incomodava o fato de ter conseguido alcançar tamanha distinção e local de destaque no esporte? Se nós virmos o perfil caótico, e não é pela idade, mas caótico pelo que andaram lá a fazer dos presidentes do Sporting, são pessoas muito mais velhas, não é esse o caótico, é que só fizeram disparados. Eu chego ao Sporting, tenho 500 milhões em dívida. Eu gostava de saber qual é o presidente adepto, no mau sentido, que aguenta 500 milhões de dívidas. Aliás, o Dias da Cunha foi claro, quando eu fui eleito, a dizer que o Sporting ia falir num mês, porque ele próprio não acreditava na recuperação do Sporting, por isso é que queria negociar um PER, quanto mais um miúdo que não fazia parte das famílias, apesar de eu ter um D, sobre um D Carvalho, mas não tenho um Y, ou não tenho um nome pomposo como eles, e ficaram muito zangados, e então tudo para eles era um motivo de regozijo se o Sporting não funcionasse. E pior que um presidente adepto, que são todos. Quase torcendo contra, né? Eles eram um anti-adepto, isto é, rezavam para que as coisas dessem mal, para que alguém que não é da casta deles, é assim que eles veem, não eu, alguém que não é da casta deles não pudesse ter sucesso onde eles só tiveram insucesso. 500 milhões de dívidas é muito dinheiro. 500 milhões de dívida é muito dinheiro. E é muita irresponsabilidade aquilo que foi feito por Soares Franco, por Godinho Lopes, por Dias da Cunha, pelo José Roquete. Tudo isto que são pessoas da chamada elite, os cardeais, né? Os condes, da chamada elite, que só fizeram disparates em cima de disparates no Sporting.
Sem querer contar o remédio que você deu, porque esse remédio é seu, você tem que guardar. Porque, pelo que você disse já há um tempo atrás, pretende voltar. Mas teve um primeiro passo que lhe deu como que chama de assim, um impulso para conseguir resgatar as dívidas, a parte administrativa? Eu acho que aí foi, sobretudo, eu ser uma pessoa muito obstinada. Eu sou muito pragmático naquilo que faço, independentemente ou não do meu amor pelo Sporting. Sou muito pragmático e sou muito tenaz, sou muito persistente. E uma das coisas que foi fundamental para o Sporting foi eu não ter abdicado de fazer uma boa reestruturação financeira. E atenção, porque estavam sempre a dar-me, como se diz em Portugal, bombons para ver se eu caía na esparrela. Porque diziam que se eu assinasse um papel qualquer, eles pagavam os salários dos jogadores, eu dizia não. É muito tentador. Foi assim contra o sistema, né? Não, eu dizia não, deixe estar, não pago os salários. Mas eles vão rescindir, pronto, eles rescindiram, mas não pago os salários. Vamos fazer as coisas como deve de ser. Vamos fazer as coisas de forma séria. Queriam levar avante situações financeiras, esquemas financeiros que não faziam sentido nenhum, mesmo os próprios bancos. E não era fácil eu ter que chegar aos bancos e dizer-lhes, mas vocês já pensaram bem naquilo que vocês querem fazer? É porque não é bom para o Sporting, nem é bom para vocês. E a minha preparação na área da economia e das finanças foi muito positiva para isso, porque eu consegui, inclusivamente a eles, demonstrar-lhes que era um disparate o que eles queriam fazer. Eles queriam que a situação permanecesse como estava, que era o Sporting completamente refém dos bancos, o Sporting completamente falido, porque normalmente algo que está falido é algo que é controlável. Claro. Se eu puxar a corda, o que eles tinham feito ao Sporting era, tinham posto um laço no pescoço do Sporting e eles puxavam o laço até verem a língua do Sporting a ir para fora. E então davam um bocadinho de folga e a língua ia para dentro outra vez e conseguíamos respirar e eles apertavam outra vez. Portanto, isto foi sempre um jogo que beneficiou muito a banca. Por isso, quando me falam do perdão de dívida, só me dá vontade de rir, porque a banca foi muito culpada, foi tão culpada quanto os presidentes que lá passaram pela dívida gigantesca que o Sporting tinha. Porque se os presidentes eram inábeis, eram incompetentes, os bancos também se demonstraram completamente permissivos a que isso acontecesse de forma propositada. Nós chegámos a ter no Sporting o candidato que ia ganhar era escolhido por um dos bancos, portanto havia o Millennium e o BES. Um escolhia o candidato desta vez, depois na outra eleição o outro banco escolhia o outro candidato. Isto era incrível. Interesses, não é? Interesses. Era incrível, isto era incrível. E de repente cair no meio disto não foi fácil, porque criei muita inimizade, porque tirei o Sporting da situação de insolvência e de falência. Passei a dívida de 500 milhões, quando saí eram à volta de 215 milhões. Que ainda é muito, mas estamos a falar numa redução substancial. Não acabámos com as modalidades, sim, fizemos mais. Ficámos com 35 modalidades. No último ano onde eu estive no Sporting, fomos campeões em todos. Feminino, masculino, em todos. Foi um renascer. Menos no futebol sénior masculino. Foi um renascer completo. Com tudo o que isso trouxe de ânimo, com tudo o que isso trouxe estima, de autoestima, de sócios, a criação da Sporting TV, o fazer o pavilhão, sem dúvida, tantos projetos que foram importantíssimos para o Sporting e que só foram feitos por isso, por muita persistência, por acreditar muito naquilo que estava a fazer, nas soluções que eu preconizava, exatamente pelo que tu disseste, porque tive a paciência suficiente para, quando fui, estava preparado para, portanto, não precisava de hesitar.
eu não precisava de hesitar. E cuidado, porque quando eu chego, já agora uma novidade, quando eu chego ao Sporting, os jogadores podiam ter rescindido todos. Porque no futebol, quando nós temos mais de 3 salários em atraso, os jogadores podem rescindir. E a verdade é que havia movimentações. Por muito que isto custe aos jogadores, por muito que isto não me dê amigos, havia movimentações dentro do balneário do Sporting para saírem jogadores para nossos rivais. Havia jogadores dentro do balneário que estavam a tentar convencer outros jogadores a saírem para clubes rivais do Sporting. E eu tive que ter muita força nesse momento para conseguir manter o balneário unido, acreditarem que a coisa se iria resolver, e a verdade é que ao final de um mês eu tinha a situação resolvida e nunca mais houve um dia sequer de atraso, quanto mais meses. Mas tudo isto muito difícil, num clube onde eu estava sentado na caminhonete a seguir um jogo que não ganhámos e os atletas do Sporting iam a cantar o samba e a tocar samba quando não tínhamos ganho. Era esta a mentalidade que estava instituída do Sporting. Para os jogadores não lhes interessava. Se ganhava, se perdia. Se ganhavam, pá, ótimo, olha, foi um acréscimo. Pois. Mas o empatar e o perder é o comum, portanto, porque é que vamos deixar de fazer festa? Não foi fácil. E mudar este raciocínio, mudar esta mentalidade, e não havia tempo a perder, portanto, e aí pegar nas tuas palavras, quando disseste que eu era uma pessoa polémica, que tive as minhas polémicas, que tive... Agora imagina o que é, tu não tens tempo, tens tudo para mudar, porque tudo tinha que mudar. Tinha que mudar o comportamento dos jogadores, tinham que mudar o comportamento dos adeptos, tinha que mudar o comportamento dos dirigentes, tinha que mudar o comportamento do banco, tinha que mudar o comportamento dos adversários, que não nos ligavam nenhuma, tinha que mudar a comunicação social. Claro que eu tive que ser polémico. Teve que falar a verdade. Não só falar a verdade, eu tive que fazer coisas que o comum dos mortais olha e diz assim, se calhar foi um bocadinho de exagerado. Por exemplo, quando nesse jogo, se vocês se lembram, o Sporting foi subindo, desde que eu entrei, do 12º, 13º lugar fomos subindo, e há um jogo com o Passos de Ferreira que nós não conseguimos vencer. E foi aquilo que nos fez não conseguir o 6º lugar, portanto não fomos apurados para as competições europeias. Nesse jogo ia tudo a cantar o samba. E que é o tal que você estava a falar. Que sim, eu pedi ao motorista para encostar na autoestrada. Ele ficou meio receoso, até ele não estava a perceber. Eu disse, encosto. Pedi para abrir a porta e expulsei os jogadores que estavam a cantar. E agora você diz-me, e os jogadores ficaram como? No meio da autoestrada, salvo seja, na berma da autoestrada. Então depois como é que foram? Não sei, devem ter pegado no telefone, ou falaram uns com os outros, ou pediram Uber, não sei, não me interessa. Agora você diz, isso é um bocado exagerado, homem, você tem assim umas atitudes. Então como é que você mudava o raciocínio que estava instaurado há anos no Sporting, derrota, né? Que é o conformismo. Estou conformado, perdi, empatei, não faz mal. Ganhei, tem que ser assim. Tem que se demonstrar um desagrado tão grande, tem que ser tem que ser atitudes tão chocantes, tão alterantes, né? que eu vou dizer uma coisa, nós quando não ganhávamos aquilo era um silêncio sepulcral, mas era um silêncio, pelo menos respeitavam o facto de não termos ganho. Não aconteceu muitas vezes, graças a Deus, mas respeitavam. Eu tinha que tomar essas atitudes. O futebol, as receitas televisivas iam ser entregues de mão beijada ao Benfica e ao Porto. O Benfica e o Porto iam ficar com a fatia de leão, que é inacreditável, porque nenhum deles com a fatia de leão dos direitos televisivos, e o Sporting, lembro-me perfeitamente, eu vi o documento, eles não estavam à espera, mas eu vi o documento. Nós estávamos nos outros. Os outros. Portanto, nós íamos ficar no bolo dos outros. Claro que eu tive que ser incisivo, claro que eu tive que enfrentar, claro que eu tive que dizer coisas como o futebol está entregue a algo que é como duas nádegas, de onde no meio delas só sai trampa. E você diz assim, mas era preciso essas palavras? Você não sabe falar de outra maneira? Sei, mas para criar o impacto suficiente para dizer àqueles dois
ao Porto e ao Benfica. Cheguei, acabou a brincadeira, vamos alterar. E a verdade é que não foi para a frente esse plano. Eu tinha que fazer coisas que, em termos da minha imagem, as pessoas possam dizer, não, ele realmente foi polémico. Foi uma doação, né? Você doou a sua imagem para um lado para salvar. Tinha que ser. Sabes o que é que se diz cá em Portugal? Eu acredito que se diga igual no Brasil. Quem não tem dinheiro vira à mesa. Isto é, nós quando estamos a negociar, se eu tenho dinheiro, estamos bem. Eu só digo quanto é para tu não me chatear. X. Se eu não tenho dinheiro e estou a negociar com alguém, eu tenho que virar a mesa. A expressão é virar a mesa. E o que eu fazia muitas vezes era virar a mesa porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha maneira nenhuma para contratar jogadores, para enfrentar o banco. Mas eu enfrentava-os. Porque eu fazia isso, eu virava à mesa. Fui polémico. Quer dizer, tive que ser aquilo que foi necessário perante um momento no Sporting, para perceberes melhor, para perceberem melhor. Neste momento eu geria completamente diferente o Sporting. Porque depois de estar o Sporting todo organizado e com os pilares bem assentes, já me permitia ter uma presidência muito mais calma. Porque a partir daí já havia dinheiro. Eu escusava de virar a mesa. Sabe que eu converso com muitos sportinguistas e eles elogiam muito todo esse teu início, todo o processo, inclusive o que hoje o Sporting, a paz, as vitórias que vieram, os títulos que vêm desse teu trabalho inicial. Onde você acha que você falhou? Eu vou dizer... Ou se arrepende de alguma coisa? Eu vou dizer o seguinte. Há uma certa altura que já se tinha resolvido os problemas financeiros do Sporting. Desportivamente eu sabia, e eu dizia isto publicamente, portanto não é agora, agora o Bruno vem dizer isto porque agora o Sporting está a ganhar. Não, eu disse publicamente várias vezes que o Sporting, quando começasse a ganhar, o Benfica e o Porto iam perder o comboio, porque o caminho estava a ser preparado para isso. O nosso caminho estava a ser preparado para quando começássemos a ganhar, não parar de ganhar. Mas eu percebi claramente, a certa altura, que o mundo do futebol é completamente desgastante para quem queira estar de bem nele. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, das duas uma, ou temos interesse em engordar a nossa conta bancária e nos borrifarmos nos princípios, regras e valores que os nossos pais nos deram, e aí tudo bem. Uma pessoa aguenta o mundo do futebol 10 anos, 20 anos, 30 anos, o tempo que for. Ou temos princípios, regras e valores e não se aguenta. Porque é toda a gente a querer roubar, é toda a gente a querer tentar tirar um pedaço do negócio, é toda a gente a tentar passar a perna. E eu, no Natal de 2017 para 2018, comecei mesmo a sentir-me farto do mundo do futebol. Porque não interessava o que é que eu ganhava ou deixava de ganhar. O mundo do futebol não tem as regras, os princípios, os valores, a comunicação social que está afeta ao futebol, os bancos, não tem regras, não tem princípios, não tem valores, ou tem poucos. E a verdade é que comecei a dar sinais de desgaste, a dizer que iria pensar muito bem se continuaria ou não, porque nos estávamos a aproximar do fim de ano. Porque normalmente o fim de ano é um momento que merece a nossa reflexão. E depois também estava com um problema gravíssimo, na altura, que era a minha mulher, da altura, podia perder a nossa filha, a minha Leonor. Foi uma gravidez de altíssimo risco, e para vocês perceberem, esse fim de ano, enquanto toda a gente andava, toda a gente, salvo seja, mas a maior parte das pessoas andavam a comemorar, eu estava internado no hospital com a minha mulher, porque as coisas estavam mesmo muito mal.
E é quando eu precisava de algo que percebi que não havia esse algo. Isto é, eu bastava-me distrair um segundo e já tinha pessoas que já estavam a tentar passar a perna, pessoas que já estavam a tentar roubar o clube, pessoas que já estavam... Gente do próprio Sporting, hein? Gente do próprio Sporting. E não só, mas gente do próprio Sporting. Portanto, foi para mim claríssimo que eu, para continuar no Sporting, tinha que abdicar da minha vida, a minha vida toda. Um bocado diferente deste presidente que está lá agora, cujo salário é exponencial, em crescimento a todo o tempo, que tem clínicas. Eu não, eu dediquei-me 100% ao Sporting. Eu disse, eu fecho as minhas empresas, eu fecho as minhas coisas, eu dedico-me 100% ao Sporting. E era outro momento também, né? Em janeiro, isto, eu estou a dar esta volta toda para as pessoas perceberem, em janeiro, há uma Assembleia Geral do Sporting, janeiro ou fevereiro, há uma Assembleia Geral do Sporting e as pessoas massacraram-me a cabeça e começou um ataque feroz de uma série de sportinguistas, que era o Sporting Clube de Pyongyang, que eu era o coreano, que eu não tinha feito nada. De repente há uma campanha orquestrada, porque nisso a comunicação social e os comentadores afetos ao Sporting são pródigos, e os condes do Sporting são pródigos, é em fazer campanhas orquestradas. Eu disse, não, isto é demais, mas do nada, porque é que eu sou o coreano, porque é que isto é o Sporting Clube Pyongyang, porque é que... Aqui iam comprar o clube, né, aquela história. Né? Pessoas que... Não, eu não queria comprar clube nenhum, antes pelo contrário, eu fiz sempre contra a venda. Adeptos do Sporting, sócios do Sporting, a escrever artigos a dizer, Bruno, tu ou eu? Epá, eu não fazia puto de ideia, então tive que fazer uma negociação comigo. E vou-te dizer onde é que eu fui falhando, porque as pessoas foram assistindo a isto não sabendo o que é que estava a acontecer, foram percebendo que eu estava cada vez mais farto. Portanto, tudo isto é o tal desgaste. Chegamos ao final dessa Assembleia Geral, ia tudo aos gritos, tudo aos berros, tudo a dizer mal, mas estava tudo bem no Sporting, estava tudo ótimo no Sporting. E eu parei a Assembleia Geral, disse, meus amigos, pronto, paramos a Assembleia Geral, isto está muita confusão, pessoas já a quererem bater-se umas nas outras, disse, vamos parar a Assembleia Geral, continuamos depois. E é quando percebo, para mim chega. Não dá mais. Sporting, não dá, não consigo. Epá, e as pessoas são demasiado, vou dizer o nome certo, são demasiado estúpidas para eu continuar a viver isto da forma única que sei, que é dando tudo o que tenho. E então arranjei um esquema dentro da minha cabeça, porque nós queiramos que, ou não, eu queria ser presidente do Sporting desde os 6 anos. E aqui está o meu erro. Portanto, não era fácil para mim bater com a porta. Porque algo que eu sonhei durante décadas, durante mais de 30 anos, de repente eu ia abdicar só assim. Pronto, Toma. desisto. Então eu tive que fazer uma negociação comigo próprio, que era sair por Assembleia Geral. E aí eu tinha que dizer, Bruno, foram os sócios. Portanto, não te vais arrepender nem deixar de arrepender, porque foram os sócios. Porque muitas vezes temos que negociar connosco próprios. Então o que é que eu fiz? Fiz uma coisa que eu disse, não vou conseguir. Depois do que eu vi na Assembleia Geral, não vai passar, fora de questão. Então disse que ia levar os pontos outra vez à Assembleia Geral com mais um ponto, que era se as pessoas estavam satisfeitas ou não com o meu mandato. E se eu não tivesse mais de 75%, eu saía do Sporting. Isto era a minha fórmula para eu sair, porque eu disse, é impossível. Com os gritos que eu ouvi, o Sporting Clube Pyongyang, é impossível. Eu pedi uma coisa uma coisa inconcebível, mas vou sair. Então, ao contrário do que era costume, eu nem participei muito na Assembleia Geral, porque eu normalmente fazia uma introdução, participava, respondia, pus mesmo de parte, porque eu não podia. O que eu queria era que aquilo não passasse. Pois não só passou, como teve mais de 90%.
eu fiquei de boca aberta, mas a sério, e eu fiquei de boca aberta e disse, não é possível. Não quero que eu quero me ir embora. Eu quero me ir embora. Estavam todos contentes contigo. Quando as pessoas percebem, nós estamos a falar de um ou 2 meses antes de Alcochete. Vejam bem como a vida muda. Eu disse, então isto saiu-me o tiro pela culatra. Tanto que eu nem fui agradecer, nem fui nada. Eu estava doente com aquele resultado. Doente num mau sentido. Eu disse, não é possível. Como é que é possível isto? Bem, e aí, juntando o meu mal-estar, que não tive a coragem em dezembro de bater com a porta, que era o que eu devia ter feito, com esta votação que me deixou completamente de boca aberta a dizer, bem, sou amado. Não, eu não pensei assim. Pensei, está aqui uma esquizofrenia, porque há uns dias atrás estavam-me aos gritos, agora dão-me 90%. Há aqui uma esquizofrenia que eu não quero viver. Por seu lado, a gravidez cada vez pior. Já afetava a tua vida pessoal, né? A gravidez cada vez pior. Eu a precisar de apoio dentro do Sporting e muitos dos meus queridos colegas a borrifarem-se para mim. Aí eu acho que as pessoas não se aperceberam bem. Eles pensaram que eu pedi os 90% e que ia ficar em êxtase, pedi aos 75% e ia ficar em êxtase por ter os 90%. Mas a verdade é que eu não estava em êxtase. Portanto, aquilo que eles pensaram que fizeram de muito bem, para mim foi muito mau. Não quer dizer que eles tenham culpa. De repente, começo a ver os capitães de equipa do Sporting numa revolução constante contra mim. Capitães que eu nunca percebi porque é que eles eram os capitães do Sporting. Até que um dia o Jorge Jesus, e vocês têm que perceber que eu sou católico, mas deixei de acreditar em Jesus desde o Jorge, não é? Já só acredito em Deus. E esse senhor, o que é que fez? Ele escolheu para capitães de equipa aqueles que ele não queria que saíssem do Sporting. Sempre que eu falava na possibilidade de saída do Rui Patrício ou do William Carvalho, o Jorge Jesus parecia um bebé reborn a fazer fita, quase histérico, porque eles não podiam sair. Então começou-se a criar outro problema dentro do Sporting. Portanto, havia o problema de eu não estar bem já dentro do Sporting e de querer levar as coisas, normalmente está sempre mau o resultado, e deu. Porque as pessoas não percebem o que é que está a acontecer. Segundo, foi o Jorge Jesus a meter como capitães de equipa, isto é, os interlocutores da equipa perante o treinador e a administração, os jogadores que mais chateados estavam porque queriam sair e não eram deixados sair, mas quem não os deixava sair, sobretudo, era o Jorge Jesus. Porque dizia sempre que sem eles não éramos campeões, e eu queria era ser campeão. Então ele conseguiu, o Jorge, conseguiu que os 2 capitães me odiassem. Porque o Jorge é outro hipócrita que há no mundo. Por muito que os brasileiros do Flamengo gostem muito do Jorge, para mim é das piores pessoas que eu conheci no mundo do futebol. Sabe, nós somos bons tecnicamente, também temos que ser bons enquanto seres humanos. E ele não é bom enquanto ser humano. E o Jorge, então, ia pelas costas, dizer aos jogadores que por ele eles podiam sair. Por outro lado, dizia-me a mim que se eles saíssem não éramos campeões. Eu não os deixava sair. Eles adoravam o Jorge e testavam-me a mim porque eu era o causador do problema deles saírem, quando eu já queria que eles tivessem saído 2 anos antes. Os dois. Eles sabiam disso? Não. Pelo Bruno? Não. Não sabiam, porque eu não tinha por hábito ter conversas com os atletas, muito Lógico. Menos conversas desta índole. E então, mais um problema grave, que era
os jogadores eram levados a não gostar de mim pelos capitães de equipa que lhes inventavam milhentas histórias com o apoio do Sr. Jorge. Com o apoio do Sr. Jorge. E para se perceber coisas concretas, o Jorge Jesus era o primeiro nas reuniões que nós fazíamos com o treinador e com os jogadores a dizer claramente na nossa cara que o Benfica era muito melhor que o Sporting, que os jogadores no Benfica recebiam muito mais dinheiro, que os prémios no Benfica eram muito melhores, e eu ficava de boca aberta a olhar para o Jorge. A sério que ele está a dizer isto em frente dos jogadores? A sério? Tanto que há uma vez que eu interrompo a reunião, digo, olha, peço desculpa, se puderem todos sair, eu precisava dar aqui uma palavrinha ao treinador. E quando saem todos, eu disse ao Jorge, tu és um mísero treinador, o presidente sou eu, tu não és nada, tu és o treinador, tu estás aqui só para ensinar estes gajos como é que se joga a bola e ponto final. Não te ponhas como politiquices para cima de mim, porque comigo não vai resultar. Eu não sei como é que era lá no Benfica, mas isso é um problema teu, comigo não vai resultar. Portanto, ou tu paras já com este discurso, ou então eu ponho-te na rua já. Sai já do Sporting. E o Jorge era assim. Era o Jorge não tem problema nenhum, vá para clube for, de dizer que o clube não presta, que o clube sempre foi uma trampa, que ele é que é bom, ele é que é importante, ele é que é o centro. Ele não tem problema nenhum dizer que os presidentes não prestam, os clubes não prestam, o staff não presta, ninguém presta, só ele é que presta. Portanto, mais uma vez tinha os jogadores contra mim. Portanto, já temos o mal-estar, mais o mal-estar criado com o Jorge e os capitães de equipa sobre mim. E de repente acontece um episódio absolutamente inenarrável, que é quando eu ofereci o prémio de vitória sobre o Marítimo, porque para nós era fundamental ganhar ao Marítimo, representavam 21 milhões de euros, 21 milhões de euros essa vitória. Os jogadores, pelo seu capitão de equipa, Rui Patrício, recusaram o prémio. Eu nunca tinha visto isso no mundo do futebol. Nem nunca tinha ouvido que sequer algum clube no mundo tivesse tido os jogadores a recusarem prémio. E a verdade é que recusaram o prémio de $500 mil e não ganhámos o jogo. E ao não ganharmos esse jogo, o Benfica passa-nos à frente, recebe o Benfica, porque o dinheiro não é igual para todos. Em termos de competições europeias tem a ver com o histórico. O Benfica recebe 47 milhões, portanto, um rival nosso, de repente, por um resultado mau, ganha 47 milhões de euros, nós perdemos 21. Os jogadores, quando vão agradecer ao público, o jogador à Cunha diz dirigindo-se para a claque, chama filhos da mãe a uma pessoa específica da claque. Azar dos Távoras, isto quer dizer, para nós portugueses, quer dizer o cúmulo dos azares. Acertou logo com um dos dirigentes da claque. Portanto, um jogador do Sporting chamou o filho da mãe a um dos dirigentes da claque. Epá, isto, se no nosso dia-a-dia, olha, eu nessa altura de Alcochete ouvi tanto, és um filho da mãe, que isso para mim já me é igual. Mas para aquela malta dos ultras, aquilo, uma falta de respeito para um dos líderes à frente da sua claque é impensável. E dá-se Alcochete. E dá-se o ataque a Alcochete. E a culpa cai toda sobre o ti, né? Cai sobre mim porque vocês e percebam isto. E a verdade é que eu tive o acusador, que foi o Ministério Público, a pedir a minha absolvição. Fui o único.
Não fui o único absolvido, mas fui o único que o Ministério Público pediu a absolvição. Portanto, eles perceberam claramente durante o julgamento que erraram, no meu caso. Mas, de repente, estava tudo ótimo, porque vejam, eu já estava a decair em termos dos associados, porque já estava farto, estava mais desaparecido, porque tinha a minha filha que não sabia se vivia ou não, tinha-lhes feito uma chantagem, dizem eles, na Assembleia Geral, quando eu queria era me ir embora, e tinha os jogadores contra mim, porque tinha os capitães de equipa sempre a dizer mal de mim. E de repente acontece isto. Para os capitães de equipa foi ótimo. Porque era tudo o que precisava. Para era tudo o que precisava, porque foi presidente, claro que foi presidente. Foi presidente, claro. E a comunicação social nessa altura também? Mas a comunicação social já estava toda contra mim há muito tempo. Muito tempo, há muitos anos. Portanto, para eles, esfregaram as mãos. Isto foi ótimo. Agora, vejam, como é que uma pessoa pode reagir quando eu chego à academia e vejo os jogadores, de repente, que eram como filhos para mim, porque eu nunca tive filhos homens, só tenho 3 mulheres, a olharem-me de lado, a porem-me a culpa. Aliás, um dos capitães, o William Carvalho, disse-me, quando cheguei foi o primeiro que eu vi, disse ao William, pá, o que é que se passou? O Presidente acha que nós não sabemos que foi você? Fiquei de boca aberta e fugiu. Depois chegou-me o Bruno Fernandes com uma conversa muito estúpida, porque eu, para passar isto, eu prefiro ser padreiro, porque eu não posso passar disto. Mas, Bruno, passar disto o quê? O que é que aconteceu? Porque tudo tinha acabado de acontecer, eu queria saber o que é que aconteceu, e o homem só me falava, e o padreiro, porque eu não posso viver disto, e do padreiro, e começa a perceber que o ambiente é um ambiente de, foste tu, nós sabemos que foste tu. Não aguentei mais. Isso foi muito duro para ti nesse momento? Foi dos piores momentos. Não, depois conseguiram logo pior, foi quando me foram a casa ter, mas foi das piores coisas, porque na nossa vida a pior coisa que nos pode acontecer são duas: a desilusão e a frustração. Normalmente é aí que nós perdemos a cabeça. O ser humano, há uns que perdem a cabeça facilmente, mas mesmo as pessoas mais equilibradas emotivamente, e eu não estava equilibrado, tinha passado muito para ter a minha filha viva, uma grande desilusão ou uma grande frustração tira-nos completamente o chão, tira-nos completamente a nossa base, tira-nos tudo. E eu tive uma desilusão tremenda, que foi, então, mas estes homens que estão aqui, que eu nunca lhes falhei em nada, sempre foi, eu posso ser duro, mas sempre a minha palavra valeu tudo, que sempre os protegi de tudo, e de repente passa-lhes pela cabeça sequer, mesmo que haja pessoas que andem a dizer isso, passa-lhes pela cabeça que o presidente lhes mandasse bater, que eu lhes mandasse bater. O patrimônio do clube, né? Não é que é só estúpido, é que é só estúpido. Ia mandar bater porquê? Porque não gostas dos jogadores. Mas mesmo que fosse verdade que eu não gostasse dos jogadores, que não é verdade, ia-lhes mandar bater. Quer dizer, podia-lhes fazer outra coisa, castigos, ou uma coisa qualquer, ou cortar-lhes no salário, ou fazer uma coisa qualquer. Mandar bater é que para mim é tão estúpido. O mandar bater é tão estúpido. Mas há presidentes que fazem. Isso é um problema deles. Qual é o sentido? Ainda por cima, naquele momento, que nós íamos jogar contra o Aves, por muito respeito que eu tenha pelo Aves, nós íamos jogar contra o Aves, portanto eu queria que batessem no jogador para ganhar ao Aves, por muito respeito que eu tenha ao Aves. Quer dizer, o Aves, a vitória, que não aconteceu, era quase garantida. Não é a mesma coisa que íamos jogar com o Benfica ou com o Porto. Claro. Claro que não aconteceu. Mas fiquei mesmo desiludido, fiquei completamente fora de mim, que disse, não, isto não é possível, isto não me está a acontecer. Portanto, sim, foi uma das coisas mais horríveis da minha vida, porque podem-se queixar de muita coisa,
que eu sou um homem que fuja à verdade, não podem. E não precisa, se não puder, também não sei se sabe, não precisa falar nomes, mas dentro disso tudo, depois analisando, você chegou a algum responsável ou ideia de que... Eu posso dizer que o eu que acho que ele pode ser dois, pode ser um político dentro do clube eu e vou pode dizer ser o um que é que fora acho. do clube desse episódio do Eu vou dizer o que é que da acho. evasão. Primeiro, o caso foi analisado em tribunal, portanto, e saiu do tribunal que houve efetivamente essa pessoa, esse dirigente que tinha sido ofendido, que tinha chamado uma série de pessoas para irem à academia, portanto, que foram condenados. Ok. Portanto, ponto número 1, o episódio de um dirigente ter sido chamado filho da mãe originou a que fossem à academia. Ponto. Portanto, ação-reação. Ação má, reação péssima. Pois aconteceu o que aconteceu. Sendo que verificou-se em tribunal que a pessoa combinou de facto com o Jorge Jesus ir lá. Portanto, o Jorge Jesus sabia que eles iam lá. E andou sempre a dizer que não sabia. Isso foi comprovado. Ficou comprovado que ele sabia que eles iam lá. Eu não estou a dizer que ele sabia que iam lá fazer, se fosse o que fosse. Sabia que iam lá, ponto. E havia outra coisa que o Jorge sabia, é que eu tinha dito diretamente ao Jorge Jesus e às claques que os proibia, desde o meu primeiro dia no Sporting, de entrar dentro da academia a não ser com autorização minha. E o Jorge sabe disto porque o Jorge um dia permitiu a um conjunto de pessoas que estavam zangadas lá fora das claques entrarem dentro da academia. Por iniciativa só dele. E fui eu que fui lá expulsá-los todos. Tirei-os de dentro da academia e disse, aqui dentro não entram. Portanto, o Jorge sabia que estava a autorizar uma coisa que primeiro o Presidente tinha proibido. Eu não proibi especificamente aquela, mas já tinha proibido, fosse o que fosse, os adeptos não podiam ir à academia, a não ser nas visitas da academia e a não ser autorizados por mim. Porque eu sabia perfeitamente, eu percebia e entendia a cabeça, por isso é que estive a fazer a minha pesquisa durante anos nas claques. Portanto, ponto número 1, o Jorge autorizou. O dirigente foi chamado filho da mãe. A partir daí, toda a gente se movimentou, porque aconteceu Alcochete, Bruno Carvalho, de certeza. E aí, os condes, a comunicação social... Era a gota d'água que... Não era a gota d'água, era o pretexto que lhes faltava. Então, eu chamo-lhe a tempestade perfeita. Se vocês sabem, o conceito de tempestade perfeita é a tempestade que vai acabar com o mundo. É a tempestade que vai acabar com o mundo. Não é uma coisa boa, é uma coisa má. É a tempestade que vai juntar marmotos, com mau tempo, com os vulcões e que vai acabar com a vida no mundo. E eu chamo ao que aconteceu em Alcochete a tempestade perfeita, porque toda a gente aproveitou e de repente os condes eram marmoto, a comunicação social eram os vulcões, as pessoas que não gostavam de mim eram os ciclones, os terremotos. Foi a tempestade perfeita, porque toda a gente conseguiu ir bater um bocadinho no Bruno Carvalho. E muitos atletas aproveitaram, rescindiram contrato. Certo, sem razão nenhuma. Atenção. Anos depois até que tiveram o ganho de causa para o Sporting. Nós tínhamos um advogado, o melhor, no caso do direito laboral do mundo, um espanhol, que se ria e dizia, eles vão perder todos. Porque nós não... Eu quero que vocês entendam bem isto. Nós não podemos ser hipócritas ou sonhadores. Isto é, os jornais punham assim na capa. Bruno Carvalho, mais uma vez, não dou respostas tão diretas porque eu acho que é tão mais interessante quanto as pessoas que querem entender perceberem. Os jornais diziam assim: Bruno foi o mandante, foi o autor moral.
E as pessoas, por exemplo, nisso, acharam que moral vinha de religião e moral. Que era, moralmente, ele teve uns episódios com os jogadores, por isso, moralmente, ele é culpado. Pois, mas o autor moral, na lei, não tem nada a ver com religião e moral. E eu não tenho culpa que as pessoas não tenham conhecimento das coisas e que utilizem o seu pouco conhecimento para analisar as situações. Portanto, o autor moral não é alguém que moralmente possa ter ajudado ou não, mesmo que não o quisesse. Não. O autor moral é alguém que sabe perfeitamente que o crime vai acontecer, que tem conhecimento de quando é que o crime vai acontecer e que tem controle sobre o crime. Mas a maior parte das pessoas que são umas ignorantes, mas fingem que não são, acharam que tinha a ver com a religião e moral. Não. Foi por isso que eu não fui autor moral de nada, porque eu não tinha conhecimento que ia acontecer. Antes tivesse, porque não tinha acontecido. Mas a verdade é que as pessoas jogam com as suas hipocrisias, jogam com os seus poucos conhecimentos e culpabilizam todas as pessoas. Portanto, não foi fácil, porque, atenção, enquanto verifiquem só isto, e passamos à próxima, verifiquem o que é eu ter que dizer assim. Vejam a rapidez. O Bruno Carvalho é culpado porque não gosta dos jogadores e é doido. Demorei 2 segundos. Agora imaginem o que é eu estar aqui durante meia hora a tentar explicar o que é a autoria moral ou não. Porque é que não faz sentido que eu tivesse mandado... Eu vou demorar meia hora. Claro. Quem é que ganhou? Foi a explicação de 2 segundos. Foi a explicação de 2 segundos. Porque e aquilo a repetir, a falar porque a muitas malta vezes, não quer pensar. Portanto, é construída. fácil. Eu às vezes perguntava, mas desculpa lá, mas eu mandava fazer isso porquê? E eles diziam, que és doido? Ah, fácil. Pronto, está certo. Então agora pomos o rótulo de doido e é fácil, justifica qualquer coisa. Mas o que é que eu ganhava com isso? Eu fui o único que perdi. Vocês se verificarem, eu fui o único que perdi com Alcochete. Pois. Porque o médico passou a presidente. Os jogadores todos receberam dinheiro. O treinador foi para outro clube. O treinador, graças a Deus, eu já o tinha despedido, portanto teve que se ir embora, mas foi ganhar fortunas lá para a Arábia. Eu fui o único que perdi, portanto era fácil. É doido. É doido. Pronto, então sou doido. Hoje, você olhando para trás desse episódio, Rodrigo Tinha perguntou saído do em erro, dezembro, não sei tinha o quê. saído em dezembro. Mas em não tendo saído, faria diferente a gestão, por exemplo, com o treinador ou com esses capitães? Chamaria para uma rescisão? Tiraria de dentro do balneário? Acha que isso então seria... eu vou dizer, se eu faria diferente, se soubesse o que sei hoje, todos nós faríamos diferente. Sim. É uma mentira quando as pessoas dizem eu faria tudo igual, não fazíamos nada. Se soubéssemos o que sabemos hoje, protegíamos-nos todos e fazíamos muito melhor. Mas eu vou-vos dizer isto sobre o Jorge Jesus. Porque há um outro episódio que eu também acho que contribuiu para a tempestade perfeita. O Benfica pôs um processo contra o Jorge Jesus, o famoso processo dos 14 milhões de euros, que eles justificavam que era 14 milhões de euros porque era €1 por benfiquista, porque dizem que pelo mundo são 14 milhões. Whatever. E o Jorge Jesus, ele só vibra com 2 coisas no mundo. É o futebol, e isso eu tenho que dizer que é verdade, e o dinheiro. Se alguém quer entrar numa negociação com o Jorge Jesus e tirar-lhe 20 euros, um homem que ganha 8 milhões, o homem tem ali logo um ataque. O homem entra em histeria. 20 euros. E eu utilizo 20 euros não é para dar uma imagem, é porque houve efetivamente uma vez que ao negociar com ele,
ele estava-se a mandar ao ar e quase a morrer de infarto e de AVC, tudo junto, por 20 euros. Por 20 euros. Uma pessoa de 8 milhões. Portanto, é o tipo mesquinha que é o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus, eu era a testemunha fundamental, porque o que era o processo contra o Jorge Jesus? O Benfica dizia que ele tinha assinado o contrato antes de ter acabado o contrato com o Benfica. E isto não é legal. Eu não vou dizer se ele assinou ou não. O que eu vou dizer é que, de repente, quando eu estou a ir para julgamento, e estamos a falar em janeiro, estão a ver como tudo bateu certo, a tempestade perfeita, estamos outra vez em janeiro. 17, né? 18. De 18. Quando se dá algo Quando se dá a história. De repente eu estou com o meu motorista a ir para o julgamento e ligam-me a dizer: escusa de vir, Presidente, porque o Jorge Jesus chegou a acordo com o Benfica. Eu não preciso ser muito inteligente. Aliás, se nós pegarmos no QI médio das pessoas, ninguém para sobressair tem que ser muito inteligente, porque o nível de inteligência é tão baixo, infelizmente. Para perceber que é estranho. Como é que de repente o Jorge Jesus chega a acordo com o Benfica? Mas o que é que o Jorge Jesus tinha para dar ao Benfica para chegar a acordo com o Benfica? Pergunto, vês alguma coisa na tua cabeça que um treinador do outro clube possa dar a um clube que lhe está a pedir, e ele tinha pânico de perder esse processo? Sabe lá Deus porquê? Deus, não Jesus, Deus porquê? O que é que ele tinha para dar em troca? Pergunto, pensas assim em alguma coisa que ele pudesse dar em troca? Olha, eu não pensei em nada, e disse: ui, isto é mau, isto é perigoso. O que é que o Jorge Jesus tinha para poder convencer o Benfica a desistir de um processo? E liguei para o Jorge. O Jorge não me atende, na sua forma mal educada, que é o que ele é um brega, um mal educado, um pé rapado cheio de dinheiro, só me atende à noite. Eu digo: Jorge, o que é isto? Um acordo? O Presidente não tem nada a ver com isso. Como? Não tenho nada a ver com isso. Mas o que é que tu deste ao Benfica para chegarem a acordo? O Presidente não tem nada a ver com isso. Jorge, tu por acaso não vendeste o Sporting, não? O Presidente não tem nada a ver com isso. Claro que entrei em rota de colisão com o Jorge, porque percebi claramente que ele, para ter dado algo ao Benfica, porque nas negociações é assim, o Benfica não acordou um dia e disse: eu vou desistir do processo. Não, ele teve que dar algo ao Benfica para o Benfica desistir do processo. Perceberam o que é que aconteceu em janeiro? Eu já estava farto do Sporting. Ainda me acontece isto em janeiro. Ok? Eu já estava farto do Sporting. Acontece-me isto. De repente, não tenho confiança nenhuma no treinador. Não pelo trabalho que ele efetua tecnicamente, mas por tudo isto. E de repente, o que é que acontece? Perdemos um jogo onde os jogadores não aceitaram um prémio. Com o perder esse jogo, o Benfica passa à frente. Engraçado. E ganha 47 milhões. Que ia deixar de ganhar porque o Sporting estava sólido à frente. Nem se pensava que era possível o Benfica passar à frente. Portanto, o Sporting perde 21, eles ganham 47. Engraçado. É um bonito valor. Acho que é mais 14. Não estou a querer dizer nada. Estou só aqui em contas de matemática. Acho que é mais de 14. 47. É muita grana. Dá-se Alcochete. A tormenta perfeita. Tormenta não, é tempestade. Agora, você está a querer dizer que o Jorge Jesus teve culpa de Alcochete? Não. Eu estou a dizer que é a tormenta perfeita. Foi ótimo para todos, menos para mim. Foi ótimo para todos, menos para mim. E como é que foi? Depois sai aquela confusão toda, como é que é a tua vida depois?
O caos. Um sportinguista apaixonado de sair nas ruas e as pessoas, a tua cabeça, como é que o caos. O caos porque vê, se eu tive uma desilusão grande com o olhar dos jogadores para mim naquele dia, imagina o que é estar em casa, a tua filha sai com a tua irmã, a tua filha mais velha sai com a tua irmã para comprar uma árvore de Natal, porque íamos montar a árvore de Natal, portanto o dia era simbólico, íamos montar a árvore de Natal. Tocam à porta, eu a pensar que era a minha filha, e dizem, é a polícia, vimos prendê-lo. Que louco. Ou detê-lo. Não, eu não fui preso, fui detido. E eu, um domingo, dia sagrado, família. Agora, imaginem o que é, de repente, ter a casa invadida por mais de uma dezena de pessoas. Depois chamaram cães, despisteiros de droga. Eu nem percebi, por carga d'água, por causa de Alcochete, foram chamar cães para farejar droga na minha casa. Não percebi. Tudo parecia um filme de terror na minha cabeça. Parecia um filme de terror. Eu não queria acreditar no que estava a acontecer. Depois a minha filha chegou e de repente a minha filha vê uma data de pessoas estranhas em casa, o pai a ser detido. Por acaso nunca me puseram algemas. Coisa que chateou muita gente. Depois viu cães a cheirarem-lhe a roupa interior, porque eles abriam as gavetas, fosse do que fosse. Constrangedor, né? Ela olhar para o pai e a perceber que o pai, afinal, não era um super-herói, como ela sempre pensou. Era um homem normal, ainda por cima Qual era a idade dela nessa altura? 15. Frágil. De repente, levam-me para um quartel da GNR, metem-me numa cela, que aquilo deve ser uma cela para aquela malta que a GNR apanha bêbada na estrada e para lá ficar a dormir 2 ou 3 horas até lhe passar a bebedeira. Uma cela que não tinha mais do que 2 metros quadrados. Vocês têm noção do que são 2 metros quadrados? É dás 2 passos e dás 1. Não tinha mais que 2 metros quadrados. Não tinha sanita, tinha um buraco no chão. Um buraco cheio de cocó. Um cheiro nauseabundo naquela cela. Porta vedada, cama de cimento, nem cobertores, um frio desgraçado, estávamos em outubro, nem cobertores, nem colchão, por mais fino que fosse. A água que havia era uma torneirinha embutida dentro da parede onde saía um líquido azul, não sei que raio de água era aquela que era azul. Cocó, um buraco de cocó junto à minha cabeça, portanto na cabeceira da cama. Um líquido azul, porra, foda. Um líquido azul. Portanto, se eu tivesse sede, podia ser que tivesse feito safiras, não é? Agora, o que é que... 4 dias nisto, onde nem bem me deixaram ir tomar. Foi a humilhação máxima do ser humano. Eles disseram, não, vamos te pôr num sítio minúsculo, a cheirar mal, sem condições. Fomos-te buscar num domingo, sabíamos que havia greve, eles sabiam perfeitamente que havia greve do pessoal judiciário, portanto tivemos que esperar o fim da greve. Eu só fui ouvido na quarta-feira. Tudo isto por nada. E você ficou 4 dias naquela cela. Só me deixaram tomar banho no último dia para eu não ir a cheirar mal para o julgamento. Agora, e pergunto, como é que foi tomar banho? Portanto, tive 3 dias envolvido no mau cheiro do cocó, mais do meu suor, mais eu que tenho claustrofobia, imagina o que é estar fechado, hermeticamente fechado, em 2 metros quadrados. Vocês não têm noção do que é isso. Não têm noção. E com frio, né? Condições subhumanas. Um frio descomunal. Isso é quase uma tortura. Porque aquilo tinha um pé direito, era minúsculo, mas tinha um pé direito gigantesco, que eram para aí 4 metros. E no topo havia um buraco para o exterior. Aquilo era tão alto que nem grades tinha, porque ninguém chegava lá. Onde entrava o frio todo da rua. E eu, Agora imaginem como é que foi tomar banho. Se eu estou num... Imaginem isto. Eu estou num quartel da GNR.
Vocês acreditam que no quartel da GNR não tenha um balneário? Alguém acredita nisso? Tem que ter, correto? Claro. Não. Não sei se tinha ou não. O que eles fizeram foi, chamaram quase 100 polícias, para mim, puseram-me numa caminhonete celular, daquelas gigantescas, onde se põem os presos perigosos, levaram-me a uma cadeia, em fila. Eu tive que passar por praticamente 50 polícias de um lado, 50 polícias do outro, portanto parecia aquelas coisas do futebol, quando eles começam a bater nos jogadores ou nos técnicos, aqueles rituais, o corredor. Quase 50 polícias. Eu tenho que vos dizer isto, dá graça, mas não teve graça nenhuma, que foi, aquilo foi tão assustador para mim, mas porquê é que me estão a fazer isto? Mas porquê é que temos que sair do quartel para tomar banho? Eu não consegui, encostei-me à parede, eu despi-me e de repente comecei a ver aqueles filmes todos da polícia, eu encostei-me à parede e disse, não, fiquei em pânico, tive um ataque de pânico ali, e o polícia disse-me, não se preocupe, isto não é a casa de banho dos ladrões, isto é a casa de banho dos polícias. Eu disse, olha, então ainda bem que me disse que isto é a casa de banho dos polícias, eu podia tomar banho sem o senhor me estar a olhar para mim. Importava-se de ir para trás do muro. O homem lá acedeu ao meu pedido, não fosse eu fugir pelo chuveiro, não é? Lá tomei banho muito a medo, outra vez a passar por 50 polícias, outra vez na carrinha celular, completamente loucos, em contramão, como se eu fosse um assassino, e lá fui parar outra vez ao quartel da GNR. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Considera que isso foi orquestrado? Claro, sim. Isto foi para a humilhação total. Eles quiseram demonstrar claramente, vamos-te mostrar o que é que tu vales. 0. Sabe, vocês têm a noção, claro que eu não deixei família, mas sabem quantas pessoas me visitaram nos 4 dias que eu lá tive? Eu, ex-presidente do Sporting, gente importante, 0. Nem o meu advogado, que agora é advogado do Sócrates, me foi visitar à cadeia. Nem o meu advogado, pá. 0. E como é que... Pronto, passou isso tudo, hoje você está aqui. Como é que é a tua relação com o Sporting hoje? Peraí, essa pergunta vai logo na sequência. Eu só tinha uma... vamos comerciais agora? Não, é porque eu tinha uma curiosidade. Tinha curiosidade disso, porque eu realmente não acompanhei. Acompanhei, mas enfim. Sim, claro. Tinha chegado a Portugal, acho que 1 ano. Depois você processou o Estado, alguma coisa? Não pude, porque o que é que os advogados me disseram que me fez sentido? Você vai processar o Estado porque fez justiça, você até foi absolvido. Eu comecei a pensar assim, mas espera lá, eu já gastei uma pipa de dinheiro e realmente até o Ministério Público pediu a minha absolvição, portanto eu vou pôr um processo ao Estado, eles vão dizer que não aconteceu nada de mal, que a justiça funcionou. Você perdeu 4 dias da sua vida, você sofreu toda essa tortura psicológica e mais, como você, eu não sei qual foi a acusação, foi demasiado. Então você, muitas vezes você vai prender um estelionatário que roubou dinheiro de como a gente chama, colarinho branco, né? E não tem esse tratamento. Então, é nesse sentido que eu pego. Se você chegou a perguntar, ia aventar por esse sentido. Sim, várias vezes, mas sempre foi-me dito que não, e eu posso dizer que na altura não estava muito abonado, porque quando eu saio do Sporting, o senhor João Sampaio, que é alguém que ainda está no Sporting, que é advogado e que é sobrinho, creio que sobrinho do antigo presidente de Portugal, o Jorge Sampaio, achou por bem 34 processos que estavam a decorrer no Sporting, abdicar de todos e passá-los todos para cima de mim. Isto é, não só eu saio do Sporting com uma acusação de Alcochete, como esse senhor execrável João Sampaio põe para cima de mim 34 processos. Vocês têm a noção
de Alcochete, mais 34 processos, quantas dezenas de milhares de euros eu tive que gastar só porque o senhor João Sampaio é mal formado, é mal educado, não tem princípios, isto para ajudar mais, isto era mesmo para a humilhação, isto culmina nisto. Por acaso não culminou porque eu estou aqui, de facto. Eu um dia acordo e a capa do Correio da Manhã, sabem o que era? Bruno, para perceberem o que é que eles tentaram com tudo aquilo no quartel, com os 34 processos por cima de mim, leio assim na capa do Correio da Manhã, quer dizer, leio, fui tomar um café, vejo o Correio da Manhã, dizia assim: Bruno tenta o suicídio. E isso aconteceu alguma vez? Não, espera. E eu digo assim, vou matar. Isto parece louco o que eu estou a dizer, mas para mim fazia-me sentido, porque é tão fácil manipular as pessoas, criar a ideia na cabeça das pessoas que eu estou completamente arrasado e louco e suicida. E um dia alguém me dava uma cachapurrada, metia-me dentro do Rio Tejo e dizia: afogou-se, matou-se, o Bruno matou-se. Porquê é que se faz uma capa gigantesca de um jornal a dizer Bruno tentou suicídio e eu tomar o meu café da manhã e a dizer: isto não é possível. Destruir teu nome, né? Destruir tua reputação. Não é só, isso não é destruir o nome, porque não destrói nome nenhum. Eu acho que era abrir o caminho para, se alguém me fizesse alguma coisa de mal, poderem justificar fácil. Não, o Bruno já estava suicida há muito tempo. Tentou, não conseguiu, desta vez conseguiu. E, no entanto, não tinha sido eu, não é? É grave o que se passou, é muito grave o que se passou, e eu às vezes fico de boca aberta quando as pessoas dizem: epá, tu não estavas bem, Bruno, as tuas intervenções, tu não estavas bem, Claro que eu não estava bem, claro que eu não estava bem. Por isso há muita gente que diz: não, tu estiveste muito bem, mas depois o teu fim foi péssimo. Claro que foi péssimo. Mas é pena é que não tenha sido péssimo para outras pessoas, como por exemplo para quem me diz isso, porque claro que foi péssimo. Então, se eu estava a levar toda a gente, se o próprio Presidente da República diz que eu tenho culpa, se o Presidente da Assembleia da República diz que eu tenho culpa, se de repente eu estava completamente rodeado, queriam que eu tivesse lúcido, queriam que eu tivesse sólido, queriam que eu não tivesse emocionalmente um farrapo. Claro que eu estava. Quem te apoiava nesse momento? Ninguém. A não ser a minha família mais próxima. Ninguém. Ouça, esqueçam. Mas a família afastou-se toda a gente de mim. Mas a família foi determinante para que você esteja aqui? Foi, completamente. Foi. Mas cuidado com isto, porque tivemos que passar por muito. E atenção, os meus pais já não são novos, já não eram novos. E foi muito triste ver o meu pai e a minha mãe a terem que se confinar antes da pandemia. Porque os meus pais já não conseguiam ir à rua, porque era: o seu filho é um assassino, o seu filho é um ladrão, o seu filho é um terrorista, o seu filho é uma besta, o seu filho... E os meus pais, se nós, como um dos mortais, tivemos que entrar em confinamento em 2020, os meus pais entraram em confinamento em 2018. Portanto, isso agudizou aquilo que eu sentia, porque se por um lado os meus pais me queriam dar apoio, por outro lado eu estava-lhes a tirar a velhice que eles mereciam, porque os meus pais desabituaram-se a sair à rua, tanto que não o fazem ao dia de hoje, e eu sinto-me culpado de ver os meus pais a envelhecerem muito mais do que deviam ter envelhecido desde 2018. Como é a tua relação hoje, a sua relação hoje com os adeptos do Sporting? E com o Sporting como todo, como você diz? Eu do Sporting, é assim, eu sou sportinguista, gosto muito do Sporting, é lógico que eu ia mentir a dizer-se que sinto as coisas totalmente iguais, porque quer queira, quer não, eu sofri muito, e eu tive uma depressão que só agora me sinto a sair dela, desde 2018, uma depressão profunda, nada com tendências suicidas, mas uma depressão profunda, e é lógico que isso arrefeceu muito daquilo que era o meu sentimento quase insano pelo Sporting. Mas sou sportinguista, sempre serei até ao fim, mas arrefeceu muito porque fizeram-me sofrer muito. Depois disso você... Com os adeptos, lá está, é tipo esquizofrenia,
com a maior parte muito bem, porque felizmente reconhecem, né? Muitas pessoas reconhecem, mas depois há aqueles esquizofrénicos que continuam, não sei, continuam sempre, mas sem argumentos, não tem argumentos, é sempre, no fim ele deitou tudo a perder, chavões, verdades de lá para Alice, no fim deitou tudo a perder. Isto pode ser qualquer pessoa. Ele estava louco, podemos dar esse título a quem quisermos. Aquilo já não dava, não há em ninguém um argumento sólido dizer, tu fizeste isto. Não, eu não fiz. E chegou até a ser expulso como sócio. Eu fui expulso de sócio, coisa que eu era desde o dia em que nasci, expulso de sócio, que é uma coisa absolutamente inenarrável, não é? Mas até hoje, ou retornou ou não retorna? Não tem retorno, então. Expulso. Eles por acaso só me expulsaram de sócio, mas se me pudessem ter posto debaixo da relva do... E nesse sentido, você, pelo menos eu li, em 2020 você comentou que pretendia voltar ao Sporting. Pronto, Como mas é que tem você que ser faz com para muito, você? tem que ser muito, com muito esforço, tem que Mas ser... no caso você não Quando é um dia o sócio? Sporting tiver um presidente como deve de ser, coisa que não tem, e para mim os bons resultados ou os maus resultados não ilibam as pessoas daquilo que são. O Sporting não tem um bom presidente. É como o Jorge Jesus não é uma boa pessoa. Agora, Você se arrepende de ter levado ao Sporting? Completamente. Olha, lá está, é daquelas coisas que se eu soubesse nunca teria feito. Mas eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que quando um dia houver um presidente como deve de ser, há de reverter esta situação. Eu hei de poder ser sócio outra vez com todos os meus direitos, com toda a minha antiguidade, e aí esperar mais um pouco e no momento certo poder olhar para o Sporting de outra forma. Mas não dá com estas pessoas que lá estão, porque estas pessoas estão intimamente relacionadas com Alcochete, nem que seja pelo simples facto que estiveram lá. Portanto, estas pessoas têm um ódio descomunal, o que é uma pena, porque eu não tenho por eles ódio nenhum, tenho desprezo apenas. O que é que as pessoas não sabem ainda, ou devem ter muitas, mas talvez uma característica que as pessoas não sabem, não conhecem do Bruno? Eu acho que as pessoas talvez agora comecem a perceber um bocadinho através das redes sociais, mas o meu lado afetivo e afetuoso. As pessoas habituaram-se a uma pessoa muito dura, muito forte, mas eu tinha que ser muito duro e muito forte enquanto presidente do Sporting, que estava a passar por momentos nunca antes vistos na história do Sporting. Agora, eu sou uma pessoa muito afetuosa, muito dado àqueles que e àquilo que eu amo, e isso surpreende muito as pessoas, porque dizem que não é a imagem que têm de mim, mas sempre fui. Se calhar por isso é que sofri tanto o que sofri com Alcochete, com a cara dos atletas olhar para mim, com ter o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República a dizerem que eu era culpado, uns diretamente, outros deixavam no ar. E eu acho que é isso, as pessoas começaram finalmente a olhar para mim como um ser humano, como um ser vivo, que se ri, que chora, que está contente, que está triste, que está eufórico, que está murcho, que está muito bem, que está depressivo. E as pessoas começaram a perceber um bocadinho que eu sou humano. E começaram a perceber que nós às vezes desempenhamos papéis na nossa vida. Claro que há uma parte de mim que é assim, como foi eu a presidente, que é a parte em que eu sei que tenho que ser altamente responsável e disruptivo, mas também há uma parte de mim que não gosta nada de andar à guerra com as pessoas, que não gosta nada de conflitos, que se puderam os ter, os evita. Agora, quando eles vêm ter comigo, eu não viro a cara. E isso é o traço que lhe levou à música?
Eu ia perguntar isso. Eu captei. O meu traço, eu vou dizer... Como é que surgiu a música? A música surgiu de uma forma engraçada, que foi... O meu pai, coitado, eu tinha muito mal a acordar. Mas estamos a falar comigo com 8 anos. Eu tinha muito mal a acordar. E o meu pai já estava cansado de me acordar e eu era mesmo bruto. E ele dizia, bom dia, meu filho. E eu sempre com vontade de lhe dar uma dentada. E comecei a achar que aquilo era demais. Disse, mas as pessoas não têm mal feitio, coitadas que... Não têm coitadas que aturar o meu mal feitio. Então, percebi que o meu pai também ajudou, que foi, o meu pai, em vez de ficar lá, bom dia, não sei o quê, mandava-me com um chouriço daqueles da cama que se põe depois da cama feita, mandava-me com o chouriço, eu acordava, ia ouvir música durante 30 minutos, a música restabelecia o meu equilíbrio e eu tirava a música e já era bom dia, pai, bom dia. Bom dia, amos muito e tal. E aí é que a música começa a ser fundamental, porque eu percebi que a música me equilibrava emocionalmente. Então é engraçado, porque desde os 6 eu queria ser presidente do Sporting, desde os 8 que percebi a importância da música na minha vida. E é aí que, mais uma vez, no momento em que eu estava muito frágil, o que é que me equilibrou? A música. E qual é o gênero de música que você gosta mais? Eu gosto mais é de techno e de house music. Portanto, eu sou muito para a eletrónica. Apesar de que passo tudo. Passo anos 80, passo pop, passo afro, passo de tudo. Mas o que eu gosto mais é house. E é isso que eu produzo. Porque comecei a produzir música, tenho várias músicas já, em todas as plataformas. Comecei os meus espetáculos de DJ e consegui com isso 2 coisas. Trabalhar, que era uma coisa importante, e o meu equilíbrio emocional. Portanto, fez sentido. E andaram quase sempre juntos. Foi dos 6 anos, o Sporting ganhou, porque foi aos 6 anos, mas a música também foi logo aos 8. E depois que passou essa confusão toda, a música, né, você vai como DJ e o pessoal fala, e olha lá, o presidente do Sporting, como é que é isso? É assim, alguma festa mais uma vez, mais portista? uma vez, nós temos que ver que foi uma coragem descomunal, porque era muito engraçado, mas aquilo podia ter corrido para o torto. Porque a malta vinha, histórias e falava. Claro, porque isto foi logo a seguir. Então, o que é que acontece? Estava tudo muito fresco, então habilitávamos a acontecer uma desgraça no espetáculo, graças a Deus. Tirando um ou outro normal, seja do Sporting, do Benfica, do Porto, e em questões muito pontuais que eu rapidamente acabo com aquilo, porque eu tiro o som, digo, pronto, estamos num estádio, sim senhor, então vá, eu já recebi o meu dinheiro e tudo, portanto, se vocês consumirem o meu tempo a falar é melhor, e eles param, eu ponho música outra vez e continuo, mas foi outra vez um ato de coragem, porque eu tive que ir enfrentar milhares de pessoas sem saber o que é que ia acontecer. E alguma situação engraçada assim que você tenha passado como DJ? Eu posso-vos contar uma... Para descontrair um pouco, né? Claro, Vamos dar descontraída. Uma das últimas que foi... Vamos pro lado do estava num pavilhão onde tinha para aí umas 4.000 pessoas. E reparo, porque ele fez tanta força para isso, num homenzinho com o cartão do Benfica, lá no fundo, a mostrar-me o cartão do Benfica. E eu, está bem, ok. Mas o homem durante o espetáculo foi-se aproximando sempre ali com o cartão do Benfica. Foi-se aproximando. Até que já estava à minha frente. E eu iria continuar calado desde que ele se mantivesse na sua, mostrava-me o cartão. Está bem. E o Sporting é... E eu tiro o som e digo, jovem, tu estás há 1 hora, desde lá do fundo, a mostrar-me o cartão. Eu não estou a perceber. Queres mostrar o clube que está em 3º lugar, é isso? Porque se quiseres eu tenho no bolso o cartão do que está em 1º. Bem, a pessoa quase comeu. Quase comeu o cartão. Os amigos todos benfiquistas a rir-se. Estás a ver? Meteste com ele, estás a ver? Música, DJ! Música, pronto. Mas só a paciência que aquele Gabiru teve para estar ali quase 1 hora e mostrava o cartão, ia-se aproximando pelo meio de milhares de pessoas, muito bom. Muito bom. E hoje o seu principal projeto é música ou tá tocando outras coisas? Não, volta e meia ele tá dentro da casa do Big Brother. Isso é verdade, mas isso também já acabou.
Uma peça de teatro. Mas você é o diretor? Executivo também? Foi não? sob uma ideia minha e vou ser ator. Olha aí. É uma peça de teatro que se chama Barda Merda para o Terrorista. Vai fazer com o Viriato? O Viriato tá nessa peça? Não. Viriato mandou um abraço. O Viriato Não. Quintela mandou um forte abraço. É pra um querido, também um forte abraço para ele. Não, vou fazer com o Mário Bomba. Pá, eu acho que vai ser Uma bomba. outra novidade para as pessoas. A peça está muito bonita, está muito gira, é cómica, não é contra nada, apesar do Barda Merda para o Terrorista poder indicar outra coisa. que, espera lá, isto, como foi acusado de terrorismo, isto é a forma dele. Não, esta peça é cómica e é o que é que aconteceria se eu, Bruno, tivesse optado por levar uma vida de terrorista. Olha só. Opa, está muito engraçada. Ainda não temos data de estreia, esperamos que seja já no início do ano, porque já temos tudo pronto para isso, só estamos à procura e a ver locais, mas isto com as eleições atrasou-se tudo. Acho que as pessoas vão adorar. Portanto, vai ter tudo a ver com entretenimento, porque a música é entretenimento, o ator é entretenimento. Mas chegou a estudar teatro também? Não. Porque assim... É um artista completo. É um artista completo. Não, mas atenção, ser presidente de um clube é Também tem que ter- tem que ter Às muito vezes bem tem que montar artista. um personagem. Temos que ali, né? montar um personagem forte, portanto, já estamos em teatro durante muito tempo. Eu tive mas uma diga boa porque escola. É uma grande novidade, uma boa novidade, grande novidade. Eu também, além de estar aqui hoje em dia... Ator, gestor, DJ, pai de família. Não, é verdade. Olha aí. No final você vai dizer que ele torce pro Vasco também. Sabe, sabe, bom. sabe quem inaugurou o estádio Zé Avalade, o primeiro jogo do antigo? O Vasco da Gama. Do Vasco da Gama. Perdeu, né? Não sei se perdeu. Você quer sempre falar do Vasco? Pode falar mais do Vasco. Os meus amigos falam mais do Vasco que eu. Pô. Não, mas é sério, porque eu sou produtor musical também, trabalho aí. com música, ele também canta. Certo. E eu já sabia que estava no mercado de DJ, mas aí ainda ir para teatro, ou seja, uma veia artística muito forte. Muito, tem muito. alguém na família já... Não, mas foi uma coisa, continuo a dizer que eu sempre gostei também, portanto, foi outra das minhas paixões, e eu espero ainda conseguir, portanto, eu tenho as minhas metas no mundo do entretenimento e espero ainda conseguir ter um programa onde eu consiga apresentar na área da música, do humor, portanto, eu tenho também um caminho a trilhar, como o trilhei para chegar ao Sporting, e cheguei, também tenho um caminho a trilhar na área de entretenimento. Está no bom caminho. Pô, hoje é o objetivo, mas tem um grande sonho ainda, o Bruno. Sabes, nós vamos avançando na vida, eu vou fazer 54, se Deus quiser, e parece um chavão, mas não é. Ser feliz. Não é um chavão, porque é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, é muito mais difícil do que as pessoas imaginam, e eu optei em tudo na minha vida, seja pessoal, profissional, só o que me der felicidade e me fizer feliz. Portanto, a minha grande meta não é ser presidente disto, nem fazer aquilo, sei como é que eu quero chegar, sei os pontos onde quero chegar, sei as coisas que quero conquistar na área do acting, na área da apresentação, mas ser feliz, porque eu olho para os meus pais, o meu pai tem 91, infelizmente está num lar, a minha mãe tem 84, infelizmente está sozinha em casa, e eu digo, para estarmos cá, então que sejamos felizes, porque a vida passa num sopro. Um instantinho. Olha, a gente está chegando no nosso horário. Já estouramos aquilo que nós combinamos. Foi? Já. Opa! Se deixar... Não dá. Eu tenho pessoas Tá em confortável casa. aqui? Tá gostando? Não, está a giro. resenha é boa. A cadeira é macia. Então... Água fresquinha, nem bebeu água, pô. Mas tem Não algum- quis café, pô. Não, mas calma, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Considerações finais, alguma pergunta, alguma coisa? Não, dizer que foi muito elucidativa essa conversa. Eu acho que o pessoal que está em casa, o pessoal que está vendo aí no telemóvel, onde quiser, vai tirar boas conclusões, conhecer um pouco mais do Bruno Carvalho. E a gente aqui sempre, eu confesso que eu estava um pouco apreensivo com essa entrevista, porque sabíamos que íamos tocar em coisas delicadas, mas estou aqui com o coração sereno. E Não, dizer achei que foi fantástico, um prazer porque como- enorme
ter aqui o Bruno de Carvalho. Foi um gosto. Porque realmente... Só tem que fazer um convite. Tens que um dia, lá na Pelada dos Artistas, nós temos uma resenha pós-jogo. Vamos fazer. Tem que ir lá, porque tem uma resenha depois. E nós Sim, temos agora já tem o meu contacto, é fácil. Sim, é fácil. E realmente foi muito elucidativo. Eu vivi pouco isso. O Rodrigo está mais tempo aqui em Portugal. Eu vi somente as polêmicas, as manchetes de jornal, Claro. O que alguém falava aqui, o que alguém falava ali. E confesso que fiquei muito satisfeito de poder dar a chance a quem não Aviação, conhece. Deixa-me só te dizer de me isto. ensinar, sabe? Ver mais Porque por é dentro. também uma novidade, que tem o interesse relativo que tem, mas tem uma novidade, só para tu perceberes, quando me dizes de polémicas, finalmente em janeiro vai começar o meu processo contra o Correio da Manhã, demorou uns anos valentes, para tu teres a noção, nesse processo estão mais de mil notícias de calúnia e difamação. Não é notícias que eu não gostei, é de calúnia e difamação. Mais de 1000 notícias, e nós não fomos buscá-las todas em 3 meses na altura de Alcochete. Mais de 1000 notícias. Portanto, era fácil escrever-se polémicas, era fácil admitir-se que eu sou polémico, é pena é que essas 1000 notícias, todas elas eram falsas. Mentirosas. E é grave, portanto, aquilo que tu viste, de certeza que fez parte das 1000 notícias. Não, com certeza. Mas agradecer muito. Para mim é sempre um prazer recordar uma época que não acabou bem, mas que para mim foi uma honra e um prazer ser presidente do Sporting. Foi o cumprimento de um sonho, do meu grande sonho profissional. Portanto, é sempre um prazer falar com gente boa como vocês. Não, e ainda vamos marcar um dia para ouvir um bom show de techno. Isso acho bem, vão gostar. E Agora- a peça quando vier também. Eu vou, só pra... Acha que ainda tem uma história, uma segunda parte tua com o esporte, teu coração? Eu Você- acho que sim. Sinceramente, eu acho que sim. Um dia. Eu acho que sim, tudo se vai resolver. Tempo ao tempo. Tudo se vai resolver. Bem, Bruno então acho Carvalho, que, de boa novo, sorte. Mais uma prazer. vez, muito obrigado. Foi muito Olha, eu bom, que adorei. agradeço mesmo. E agora aceito o café. Quando quando fecharmos, aceita o café. Coisa boa. Pô, oi, boa, gente. Tá estamos todo aqui. feliz, ela tá todo feliz. Não, cara, eu tô, sabe Tá por quê? feliz pra caramba. Tô Eu te feliz. conheço. Não, Fala eu sem tô tocar, feliz fala sem porque tocar, quando... por favor. Eu tô feliz Fala porque... sem tocar, pô. Não é porque... como Não é que eu posso chore, cara, explicar? não Não, chore. é isso não, cara. A gente... Toda vez a gente fala muito isso aqui no podcast. Fala pra câmera que Não fica é mais só... verdadeiro. falar da vida da pessoa pra tirar proveito disso. Sim. A gente gosta muito de passar esses os valores, o que as pessoas têm, Claro. a essência delas. Vai falar sobre os acontecimentos, vai fazer as piadas, vai falar das polêmicas, mas ultrapassa simplesmente um bate-papo sobre futebol. Claro. E eu acho que, eu tenho certeza que hoje o nosso papo aqui vai ser muito importante para muita gente. É isso aí. Para quem fala bem, fala melhor. Para quem fala mal, criar uma dúvida. Para quem fala mal, como disse, porque quer falar mal, que continue. Que falem de mim. Deixa que digam, que Nosso pensem. objetivo- isso não tenhas Deixa dúvida, pra lá. também não é mal todo. Claro. Nosso objetivo aqui é dar voz a todo mundo que venha. Claro. E agradecer de Muito novo. obrigado pela disponibilidade. Mais uma vez, obrigado eu. É muito bacana. É realmente pra gente. Tá quase chorando. Não tô não. Eu tô afônico, eu não sei o que é frio. Não, é porque realmente é muito bom quando a gente tem uma visita como a sua. Muito obrigado. Porque pra mim, pelo menos, eleva o meu ego, digamos assim. Poxa, peraí, eu consegui, né, chegar ali, eu consegui falar com aquela pessoa me deu atenção. Acho que a gente passa muito por isso, né? Porque o podcast é uma conquista todo dia. Não é fácil você convidar as Nada. pessoas, não é fácil as pessoas virem. Nosso podcast ainda está no começo, apesar de ter quase um ano, apesar da gente ter muita visualização. Então, assim, muito obrigado mesmo de ter vindo. isso. E Prazer foi todo meu. Bem, gente, a gente vai realmente acabar agora. Pra beber aquele cafezinho. Não esqueça de quê? O que é que tem que fazer? Curtir, comentar e alguma coisa mais que você- Compartilhar e se inscrever. Por favor, se inscrevam, que é muito importante pra E ó, gente. vem patrocinar o nosso podcast. Falando camisas. nisso, falando- Camisas, pô. Camisa. Pô, camisa. estilo. Vê se deixa o cara bonitinho que tá difícil. Muito gatinho, cara. E mais uma vez, precisando de gestão digital, Hope Digital, vai lá na nossa bio e clica lá que vocês vão ser muito bem atendidos. Valeu, muito obrigado, gente. Obrigado, Forte Bruno. abraço. Obrigado, meu amigo Curupira do Riso Largo. E vamos à próxima. Valeu.